Fora, não sei. Sandra? Bom, a Sandra entrou e saiu. Eu vou começar, então, fazendo a abertura. Ederaldo, vamos começar? Vamos começar. Então, vamos. As pessoas vão chegando, não é? Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como vai Boa você? tarde. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Que dia hoje? Primeiro dia da minha nova dia, vida. Nova Minha vida. nova vida. Então, essa é a forma que a gente se Hoje é dia dos cumprimenta no pais. amor exigente. Todo dia a gente pode fazer um novo dia, começar um novo dia. Ontem já passou, não vai voltar mais. Hoje é o dia que a gente tem e amanhã ainda nem chegou, né? E como vai você cada vez melhor? É porque a gente é responsável pela nossa qualidade de vida. Então, a cada dia, eu preciso estar buscando melhorar. Melhorar, melhorar, melhorar. Nós hoje vamos ter a palestra com a Elis, uma pessoa muito especial do amor exigente. Gratidão, Elis, por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que hoje é um dia diferente, dia dos pais. Aos pais, ao pai, ao Poima, né? A todos um feliz Dia dos Pais. E a gente está aqui junto. É muito gratificante. Eu agradeço a vocês por estarem aqui também. Então, eu vou passar a palavra agora para o Ederaldo. Depois é importante a gente fechar os nossos microfones para a gente não atrapalhar a palestra, tá bom? Vamos lá, Ederaldo, é com você. Sejam todos muito bem-vindos. Conscientes de que estarmos no amor exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela, através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida. A coordenação do AE Regional do Interior do Rio de Janeiro, por meio do esforço pessoal da sua coordenadora Rosa, traz hoje para o nosso 6º encontro de domingo, a nossa domingueira Elisângela Escarcel, voluntária do Amor Exigente, que vai compartilhar conosco os seus conhecimentos sobre quando me desligar emocionalmente do outro. Bem-vinda, Elis. Muito obrigado. A palavra é sua. Obrigada, Ederaldo. Obrigada, Rosa. É tão bom quando a gente abre assim, começa a ver todas as carinhas, né, que a gente conhece e aquelas que a gente não conhece ainda, né, que são pessoas que estão chegando. Um bom domingo a todos. Feliz Dia dos Pais, né, para todos os pais que estão aí. Hoje é um domingo diferente, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu sempre fico, porque toda vez que a gente é convidado para falar de algum assunto do amor exigente, é a oportunidade que a gente tem de rever e de estudar mais, né, sobre aquele assunto. A Rosa me falou, né, me pediu para falar sobre o desligamento emocional, que é uma das ferramentas que o amor exigente tem, né, que nos oferece, que nos ensina a usar quando, na verdade, é logo que a gente chega, né? Mas é uma ferramenta que a gente precisa usar toda hora. E às vezes a gente não está usando toda hora, mas em algum momento do dia ou da semana, ou seja, isso vai fazer parte da nossa vida para sempre. E que bom que a gente aprendeu, né, a reconhecer quando a gente precisa desligar e descobrir que é preciso fazer isso, né, quando a gente está começando a sair da linha. Quando a gente chega no amor exigente, a gente não consegue, né, falar da gente. A gente vai por alguém ou por algo que aconteceu ou está acontecendo e que a nossa vida mudou por causa daquele fato. Então,
normalmente a gente não vai de imediato, a gente vai depois de um tempo que a gente já está sofrendo ou está vivenciando aquilo, e aquilo passou a ser a razão da nossa vida. E aquilo está acabando com a nossa vida. E a gente não consegue não pensar em outra coisa sem ser naquilo. E é claro que é na solução daquilo. Aí a gente chega no amor exigente, a gente tem que falar da gente, a gente tem 5 minutos, às vezes, na partilha para falar de meta, para falar como foi nosso dia, para contar o que aconteceu. E a gente nem consegue fazer isso, porque primeiro eu vou falar de mim, comigo tá tudo bem, o problema aí a gente tem uma história, normalmente são várias histórias, mas sempre fora, né? Fora de mim. E aí uma das sugestões que a gente recebe dos voluntários que estão há algum tempo, ou quando a gente volta a ficar assim, mesmo depois de frequentar muito tempo o amor exigente, a gente volta o foco da nossa vida para uma situação ou para alguém fora da gente, alguém vai e nos relembra, né, que a gente precisa fazer um desligamento emocional daquela situação. Aí a gente vai ler sobre o desligamento emocional nas apostilas, né? Às vezes a gente até recebe logo que ingressa um material, e nesse material do amor exigente já tem expresso, né, o como se faz o desligamento, como se fosse um passo a passo, mas é difícil a gente dizer, ter uma resposta, né? Como exatamente? É uma série de formas, né? É uma série, eu contei aqui na apostila que a gente tem do amor exigente, a gente tem 15 dicas de como desligar, né? Então, não é assim, eu vou fazer isso e vou me desligar. Não, é um processo que eu começo a fazer, né? Para daqui a um tempo ou daqui a pouco eu conseguir sair fora daquela emoção adoecida naquele momento, né? Ou de controle, ou de raiva, ou de medo, ou de pena, ou de culpa, que a gente fica preso e que não consegue mais nem refletir direito. A gente sempre fala que é como se a gente estivesse numa nuvem escura e a gente não consegue enxergar mais nada, né? E é por isso a importância da gente estar em grupo, porque tem um ditado que diz assim, até de uma forma que não é legal, a gente reclama para o outro. Quem está de fora é muito fácil falar. Quem está de fora é mais fácil falar porque ele emocionalmente ele não está envolvido. Então, realmente, ele vai estar enxergando coisas que a gente ainda não consegue ver. E num grupo de amor exigente, isso acontece de uma forma muito bonita e a gente confia em quem está nos orientando ali e que está enxergando diferente da gente porque não está envolvido nessa emoção. Aí a pessoa sugere uma meta para a gente. A gente precisa botar uma meta. E a meta é uma dificuldade tremenda de botar. Porque primeiro eu não estou conseguindo mais nem falar de mim, eu ainda vou ter que botar uma meta, né, para um passo que eu preciso dar. Mas isso também é uma ferramenta de desligamento. Todo o programa do amor exigente, desde a nossa saudação, quando ele começa perguntando como vai você? Ele não pergunta como vai meu marido, como vai meu filho, como vai meu trabalho, como eu estou. E às vezes eu não sei mais falar de mim. E quando eu falo às vezes, não é quando a gente entra. Porque, por exemplo, tá tudo bem, né? Eu já faz um tempo que eu sou do amor exigente. Mas às vezes, qualquer coisa que acontece, um bom exemplo agora, o momento que a gente está vivendo agora, mundial, que é a pandemia. De repente, a gente não pode mais para o trabalho, de repente, a gente não pode mais ter a nossa rotina normal, de repente, acontece alguma coisa, e isso que acontece nos tira completamente, né, do nosso rumo. E aí a nossa vida passa a girar só em torno da doença, em torno do número de mortos, em torno de tudo de ruim, da crise financeira, da crise de tudo que vai acontecer ou que já está acontecendo, e aí a gente começa a vivenciar só aquilo ali. E aí tu vai e chega num lugar para conversar de alguém, não se fala mais, né, de outras coisas. É só esse assunto. Aí eu preciso parar e pensar, bom, isso está acontecendo? Tá. Eu vou fingir que não estou vendo? Não, não é isso. Eu vou friamente, né, agir como se isso não fosse me afetar de alguma forma? Não. Eu vou entender que isso está acontecendo, né? Eu vou
precisar me comportar de alguma forma, porque o cenário mudou, o meu comportamento precisa mudar, mas eu preciso também enxergar outras coisas. Agora, se eu estiver ligado no medo, né, no pavor de me gripar, no pavor até de olhar para uma outra pessoa, que às vezes a gente percebe nisso, né? A pessoa, ela tem vontade de sair na rua e nem enxergar ninguém, mas vai sair na rua e na rua vão ter pessoas que estão fazendo coisas que precisam ser feitas, que não tem, né? Como não fazer, e a gente precisa conviver com isso. Então, emocionalmente, né? Esse é um momento que a gente foi bem afetado. E agora a gente já está em um outro estágio. Se a gente for pegar há 4 meses atrás, quando toda essa situação chegou para a gente, e hoje já modificou, né? Cada um reagiu de uma forma. A gente, no Amor Exigente, é a mesma coisa. Tem gente aqui, não sei se de primeira vez, se tiver bem-vindos, né? Hoje você é a pessoa mais importante da reunião, mas aqui a gente também tem muitas pessoas que já estão há muito tempo. E cada um de nós está num estágio. E às vezes a gente fala muito, né, de quem está chegando. A gente chega de um jeito, a gente anda, fica de outro. E a gente vai ter passado pelo Amor Exigente, como algumas pessoas aqui, já há 20 anos. E ela vai estar em outro estágio. E ela, o tempo todo, ela vai estar voltando, né? O tempo todo a gente volta com um aprofundamento maior. Ou às vezes até com um primeiro olhar diferente num assunto que a gente já está vendo desde o início. Então, a ferramenta do desligamento emocional é uma das ferramentas do Amor Exigente que a gente tem para viver bem, para viver melhor. Só que sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente pega todo o material, eu consegui aqui uma apostila da época ainda da FEBRAE, não é nem FEAE. Uma apostila maravilhosa, são 7 páginas. Tem a apostila que a gente tem usado hoje, né, que ela é mais atual, mas a outra é mais detalhada, que aí nos ajuda, né, a cada item do desligamento emocional sugerido, do material que a gente recebe, ele mais detalhado para a gente aprofundar mais, porque como a gente não consegue fazer tudo, a gente pega um deles, né, essa semana eu vou trabalhar isso, esse mês eu preciso olhar para aquilo, escolhe uma e faz. Mas isso é uma das ferramentas. Como eu falei, a nossa própria saudação, quando ele vem e fala como vai você, como eu estou. Mas aí é assim, como eu estou emocionalmente, como eu estou fisicamente, como está minha alimentação, como está minha saúde, né? Como está minha aparência, como está a minha vida sexual, como está a minha relação com os meus amigos, como está a minha... Eu sou um conjunto de coisas e coisas interessantes. Eu não posso, por exemplo, eu estou vivendo agora uma história com o filho, ou com o marido, ou com a situação, como eu dei o exemplo agora da pandemia, e eu virar só aquilo. Não como eu estou, mas eu estou nesse conjunto todo. E na saudação, quando a gente faz essa pergunta, quando a gente afirma assim, eu estou cada vez melhor, é aonde, se eu ainda não me comprometi, eu estou me comprometendo. Bom, eu preciso estar cada vez melhor. Eu quero estar cada vez melhor. E quando eu, num domingo, tiro uma horinha para vir assistir uma live, ou quando eu estou lendo material, ou quando toda semana eu vou na reunião, eu já estou dando aquele passo, né, do comprometimento, ou pelo menos da busca. Não, eu realmente quero estar melhor. O que eu estou fazendo? Bom, hoje eu dou conta de assistir uma live para estar cada vez melhor. Já tô buscando ajuda para mim. E na segunda fase vem, hoje é o primeiro dia, aí a resposta, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. O dia de hoje. Se hoje é o primeiro dia da minha nova vida, o que de novo eu estou fazendo para ser diferente ou para ficar diferente do que eu estou? Se não tá legal do jeito que tá, às vezes é um detalhe. Olha, hoje tem dias que eu tô triste. Eu hoje não, mas depois de um bom tempo eu comecei a identificar que tem dias a gente tá triste. Às vezes a gente tá triste por besteira, às vezes a gente nem sabe do que é. Tem dias que a gente tá triste.
E aí, quando a gente vai para um dos princípios do amor exigente que fala, né, que somos gente, quando a gente fala em ser humano, o ser humano tem dias que está triste. Mas eu não sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa alegre, mas eu não estou sempre alegre. Tem dias que eu estou triste, então eu acolho a minha tristeza e entendo a minha tristeza. Mas eu não nasci para ser triste, eu nasci para ser feliz. Então eu vou buscar coisas que me levem a estar feliz, né? Então, quando eu afirmo eu estou cada vez melhor, eu preciso buscar coisas que eu esteja cada vez melhor. Por que eu estou falando isso tudo, né? Porque o desligamento emocional, como eu falei no início, não é um botão que a gente aperta ou uma coisa que a gente faça que vai ficar bem. É uma série de coisas. Usando o programa do amor exigente, a gente consegue, né, resgatar muitos pilares da nossa vida que vão sustentar, né, que vão nos ajudar a sustentar uma nova vida, a viver bem. Ele fala da espiritualidade, ele fala da gente reconstruir, né, a nossa vida com os princípios. Eles falam de apoio em grupo, fala de metas. Eu preciso ter meta. Se eu quero estar bem, eu preciso decidir o que eu quero e descobrir como que eu vou andar nesse caminho para estar cada vez melhor. Eu tenho percebido, e é muito rico isso, né? Toda vez que a gente vai ouvir alguma coisa sobre amor exigente, muitos profissionais da área da saúde falando, e isso é claro que é sempre muito bem-vindo, mas eu percebo assim, o amor, o programa, só o programa do amor exigente, que a gente olha e acha tão simples, né? A gente vai ler no livro sobre o que é o amor exigente e o dos princípios, a gente vai ver, tem 2 parágrafos, e parece que é pequeno, mas aquilo ali, cada frase, cada parágrafo é de uma riqueza que toda vez que tu vai ler, se você aprofundar, você vai descobrir ali muitas respostas, né? E muitos questionamentos que você nunca tinha feito. Então, se eu pegar o amor exigente e todas as suas ferramentas, é automático esse processo de autocuidado, de autorreconhecimento, de reflexão. Eu vou começar a mudar. Não existe outra forma, né, da gente ter uma maior chance, eu ainda vou dizer chance, né? Como a gente aprende no princípio do comportamento, de tocar o outro ou alguma situação ou o mundo inteiro sem ser através do nosso comportamento. Se eu não souber quem eu sou, se eu não tiver uma marca registrada positiva, se eu não tiver sonhos, se eu não tiver projetos, se eu não buscar de verdade ficar bem, eu não vou ser referência, né, para ninguém. Eu não vou conseguir, né, aquilo que é o meu objetivo quando eu venho buscar ajuda, ajudar o outro. Para eu conseguir ajudar o outro, eu preciso estar bem. Eu preciso descobrir formas de realmente estar cada vez melhor. Porque se eu continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz lá atrás e que não me levou para onde eu desejava, eu vou continuar cada vez pior. E esse não é o nosso lema, né? O nosso lema é justamente ao contrário. Eu lembro uma vez, em uma das revistas do Amor Exigente, que o Luiz Fernando contou sobre uma entrevista que ele foi fazer com o Padre Haroldo. O Padre Haroldo já estava acamado, né? Ele já tinha mais de 100 anos. Se eu não me engano, é a revista de novembro do ano passado. Aí ele, na revista, ele foi narrar, a princípio seria a entrevista com o Padre Haroldo, mas o interessante é que no artigo que ele escreveu, ele não falou muito sobre a conversa que ele teve com o Padre Haroldo, mas as observações dele em relação ao Padre Haroldo. Quando ele chegou lá para fazer a entrevista, Padre Haroldo, isso ele narrando na revista, Padre Haroldo pediu um tempo que ele ia se arrumar. Ou seja, ele já estava acamado, né, no alto dos seus 100 anos, ele se preocupou, ele tinha que estar com uma boa aparência para receber Luiz Fernando. E depois, eles falando de projetos, de vida, de futuro, o Padre Haroldo falou que ele ainda gostaria de ficar bem e que ele gostaria de comer hambúrguer. E eu achei isso fantástico. O Luiz Fernando colocou, a gente tem que ter projetos. A gente tem que ter projetos. A gente tem que sonhar. E a gente, não importa a situação que a gente esteja, eu estou doente, ou às vezes eu estou desempregado, ou às vezes eu estou com um filho que eu internei,
ontem, ainda assim, eu tenho toda aquela situação, eu não vou fugir daquela situação, eu não vou negar aquela situação, mas aquela situação, ela não pode me consumir a um ponto de eu não conseguir mais cuidar da minha aparência, de eu não conseguir mais dar um sorriso, de eu não conseguir pensar, bom, agora, para a semana que vem, eu tenho coisas a fazer, são coisas do meu interesse, coisas que é importante para mim, e isso não significa eu ser frio ou eu ser indiferente com o outro. Isso significa que eu preciso cuidar da minha vida e dar a oportunidade do outro também cuidar dos seus afazeres, cuidar da sua aparência, decidir o que ele quer para o caminho dele, né? E se responsabilizar pelas escolhas. Se o que ele está escolhendo para viver a vida dele, ele não vai colher bons frutos, quem recebe isso com um cesto não sou eu, é ele. A mesma coisa se for coisas boas. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Mas o importante é o que? Cada um cuidar da sua plantação. Isso não quer dizer que eu não vou olhar para do outro e dizer como tá bonito, ou torcer para que ele ande também e que ele faça uma bonita caminhada. Mas o mais importante que isso é eu aprender a cuidar do que vai ser a minha vida a partir de agora. A gente fala isso para o Amor Exigente para quem chega, a gente fala para quem está 10 anos, para quem está 20 anos, porque isso é um processo que a gente vai ter para a vida toda, porque às vezes é um detalhezinho, é uma coisa que acontece na nossa vida e a gente é imediato, é impressionante. A gente rapidamente volta para aquele lugar de cuidador, de controlador, volta para aquela função, né, de que o outro depende de mim. Se eu não fizer, como é que vai ser? Se eu não fizer, aí isso é uma liberdade tão grande quando a gente aprende realmente, né? Olha, se eu não fizer, o outro vai fazer do jeito que ele sabe. Pode ser pior ou pode ser até melhor que eu, mas é o jeito que ele precisa aprender a fazer. E eu vou cuidar de como fazer melhor a minha parte. Então, o Amor Exigente, quando ele nos convida a fazer o desligamento, ele está nos lembrando, né, de que a pessoa que eu preciso estar ligada o tempo inteiro e com o compromisso de estar melhor sou eu mesma. Quando a gente faz os princípios toda semana, todo mês, na verdade, né? Cada princípio, cada semana vai dar um enfoque. E a gente sempre começa o princípio na primeira semana com enfoque no eu. O princípio e eu. Não tem como eu ir para o outro ou eu ir para a sociedade sem antes eu ter trabalhado ele em mim. E o próprio estado Amor Exigente, né? A gente fala, não, eu preciso, porque eu estou no pilar da responsabilidade social, eu não vivo mais essa questão da minha casa, mas eu vou para eu poder estender minha mão para o outro, assim como um dia foi estendida a mim. Mas até nesse movimento de estender a mão para o outro, como em agradecimento da mão que foi estendida a mim, sou eu a primeira pessoa. Quando hoje eu estou falando aqui com vocês, eu sou a primeira pessoa que ouvi sobre isso e que estou ouvindo sobre isso. Então, o Amor Exigente nos traz, né, sempre ferramentas suficientes. Dificilmente, os casos de sucesso do Amor Exigente de recuperação, que a gente ouve falar, dificilmente, né, a pessoa fez tudo conforme o Amor Exigente sugere, as metas, frequentar reunião, seguir o programa, mudar de comportamento. Dificilmente, quando a pessoa segue todas essas orientações, a pessoa realmente não melhorou, não avançou, não está melhor. Às vezes, não é possível, ela não consegue atingir, como a gente fala no nosso princípio de comportamento, a única chance que eu tenho de tocar o outro é através do meu comportamento, mas assim mesmo é uma chance, não é uma garantia, não é, porque não tem como a gente mudar ninguém, a gente muda nós mesmos, né? No livro O que é Amor Exigente, logo no início, nas primeiras páginas, tem a primeira pergunta que fala assim, para quem é o amor exigente?
falo assim, para você. O amor exigente é para mim, para a família, para os professores, é comigo. Então, toda vez que eu me sentir ligada a uma situação, a uma pessoa, a um lugar, ou um fato, ou qualquer coisa que eu perceba que eu não estou mais atendendo as minhas necessidades, as coisas que são importantes para mim, que tá, a gente chega em alguém e fala assim, nossa, ela não tá legal, só pelo jeito de olhar, né? Então, quando eu perceber que isso está acontecendo comigo, imediatamente eu reconheço aonde que eu me desliguei de mim e eu volto essa ligação para justamente eu conseguir viver bem, em primeiro lugar, e poder ajudar o outro. A oração da serenidade, né? Também é outra ferramenta de desligamento emocional e aonde eu também seguro a minha mão na sua, eu uno meu coração ao seu. Claro que é muito importante que às vezes a gente, e isso, e aonde está a força do grupo, eu sozinha, eu não consigo fazer esse movimento. Aí o grupo chama a gente para esse movimento, né? De ida até ao reencontro de mim mesmo, né? E isso parece que é uma coisa muito fácil a gente falando, né? Tudo que a gente fala é fácil. E eu acho que uma das coisas que mais une a gente no amor exigente, como a semana passada falou Marina, né? Como a gente se une justamente por essas características que a gente tem em comum, né? Vocês sabem do que eu estou falando, eu sei do que vocês estão falando, mas outras pessoas lá fora que vão ouvir isso, que hoje, por exemplo, a gente tá conversando, nossa, mas isso é óbvio, isso é certo. Mas a gente precisa ouvir isso toda semana, a gente precisa ler esse material todo o tempo, porque o tempo inteiro a gente a gente consegue muito facilmente sair, né? Sair em socorro de alguém, sair em busca de alguém, sair na solução para ajudar, e nisso a gente se perde. Então, quando a gente vai buscar todo o material de ligamento, sempre fala o que é o ligamento. Eu acho que todos aqui, né, tirando quem está chegando aí da primeira vez, eu acho que a maioria das pessoas sabe o que é o você tá ligado, né? Demais em uma situação ou algo. É quase que um sequestro. É um sequestro do nosso sorriso, é um sequestro de sonho, é um sequestro de sono. A gente amanhece pensando naquele assunto, a gente passa o dia inteiro pensando naquele assunto, a gente vai rezar, a gente pede a Deus por aquele assunto, a gente vai dormir, a gente perde o sono por causa daquele assunto, e nisso a gente vai ficando de lado. Então, eu até peguei aqui a nossa apostila que fala do desligamento, e depois quem não tiver, se quiser, eu passo para a Rosa, e aí a Rosa passa para todos, né? Desses 15 itens que eu falei para você, falando sobre o que é o desligamento. Em um deles, eu não vou ler todos, né? Ele fala assim, que desligar não é cortar a comunicação, é a admissão de que eu não posso controlar a outra pessoa. Porque às vezes a gente faz assim, eu vou me desligar, tipo, nem vou mais falar com ele. Claro que às vezes é importante, né? Para eu conseguir começar a desligar, eu preciso não ficar mais telefonando 10 vezes ao dia. Eu vou telefonar de manhã, saber se está tudo bem, se for necessário, e depois eu não vou ligar mais. Isso não quer dizer que eu não estou mais me comunicando, mas eu não preciso ter aquela comunicação controladora, né? Aquela comunicação de medo. Se eu não conseguir falar, é porque está acontecendo alguma coisa. Se ele não falou comigo, é porque está acontecendo alguma coisa. E aí a gente fica o dia inteiro, né, em função de um telefonema, de uma mensagem que não chegou. E uma das coisas que eu decidi, aí agora eu vou falar de uma coisa que foi muito legal para minha vida, que foi uma decisão, não é uma coisa que é natural. Com o tempo, muitas coisas naturais de comportamento vão fazer parte da nossa vida. Mas alguns a gente tem que decidir colocar meta e seguir fazer aquilo. Por exemplo, falando em comunicação, essa coisa de ficar mandando muita mensagem para o outro, seja o filho, seja o marido, para o controle, ou
mexer no celular do outro para saber com quem que ele falou, o que que ele disse, o que que aconteceu. São duas coisas que eu botei para minha vida. É como se fosse assim, vários arquivos e eu não tenho mais espaço, né, para mais um arquivo. E eu preciso colocar coisas novas, então eu tenho que pegar alguns e excluir. Então, excluir o controle pelo celular, excluir o controle de como chegou, de como não chegou e que horas que vai. Eu preciso cuidar da minha agenda. Eu tenho um horário para chegar em algum lugar, eu precisei estar 4 horas aqui. Eu precisei ler a nossa literatura para falar com vocês. Isso são coisas que eu preciso fazer para a minha vida tá funcionando, né, de uma forma sadia. Agora, como o outro vai fazer isso, ou como uma pessoa que trabalha comigo, ou meu filho, ou meu marido, isso compete a eles, não é a mim. Então, quando a gente fala de desligamento, é justamente isso, eu sair do controle, não de perto da pessoa. Eu passei por várias fases, né, com relação ao desligamento, porque na primeira fase, quando eu tive contato com o desligamento, eu achei que era isso. Nem quero saber mais, nem falo mais, é como se fosse uma indiferença, uma frieza. E não é nada disso, né? É muito pelo contrário. Eu me desligo apenas do controle. O outro eu amo, que é uma de nossas frases também que fala: te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Eu separo a pessoa do problema. A pessoa eu amo, vou amar sempre. Agora, o que ela está fazendo, que está prejudicando a vida dela, ou que se está me prejudicando, eu não aceito mais. E aí eu coloco um limite até ali. E o que está prejudicando a vida dela, ela, por consequência, por receber as consequências daquilo que ela está fazendo, né? Sem eu botar panos quentes, sem eu correr lá e socorrer ela dos apuros que ela mesma se colocou, eu vou estar permitindo que ela tenha a chance de aprender também e melhorar. E isso foi uma das grandes coisas que eu aprendi depois, num segundo tempo da vivência do programa do Amor Exigente. Porque primeiro eu achava que todo mundo que tinha esse problema não tinha saída. Conviver com... Eu pensava assim, conviver com o dependente químico ou alguém que tem algum problema ou com uma pessoa difícil, não tem saída. Se tu vê que é assim, tu sai fora porque não tem jeito. E aí depois a gente aprende que tem jeito quando eu entendo que tudo que ele faz que não é legal, as consequências vão ficar com ele. Se eu ajo bem, se eu vivo bem, o que eu fizer vai refletir na minha vida. Agora, enquanto alguém ou algo estiver gerando uma situação e eu ali tentando ou acobertar ou salvar, né? Eu primeiro que vou estar envolvida naquilo que eu não quero para minha vida e segundo que eu vou estar tirando a chance da pessoa aprender através do resultado daquilo, dela colher aquilo, né, que ela plantou. Então, no desligamento emocional, a gente vai primeiro de tudo estar em grupo, né? No Amor Exigente a gente faz sempre tudo em grupo. Às vezes, se é uma coisa muito íntima, a gente pode escolher alguém dentro do grupo que eu depois do horário, eu vou lá, falo por telefone ou marco um encontro e converso. Também posso confiar no grupo, no meu momento de partilhar sobre mim, né? Aprender a falar sobre o que está doendo, o que eu preciso mudar, aprender a botar metas que de fato eu ande dentro daquele assunto. Toda semana a gente tem um assunto muito rico e muito interessante dentro do programa e eu posso viver e trazer aquilo para minha vida, mas eu preciso experimentar, sempre tentando me melhorar, não melhorar o outro e sempre sabendo, né, que toda vez que eu faço isso é a chance, né, como a gente escuta por aí, até de mudar o mundo. Eu posso mudar o mundo sim, através do meu comportamento que afeta o outro e que vai afetar todo mundo. O Amor Exigente nos traz também
além do de suas ferramentas, essa força, né? Eu não tenho força sozinho, mas eu, quando estou em grupo, eu sou encorajado, eu sou motivado, eu vou enxergar aquilo que eu não estou vendo. Então, assim, eu vou conseguir dar passos que sozinha eu vou ter medo, ou vou ter raiva, ou às vezes a gente já está sabendo que aquilo não é assim, mas é muitos anos praticando daquele jeito, aí a gente acaba seguindo, né? Continua fazendo daquela forma, mesmo sabendo que aquele não vai ser o resultado sadio, né? E com isso a gente vai aprendendo a se relacionar, aprendendo a amar, né? O amor exigente ensina a gente a amar de forma sadia, a nos amar, né? Primeiro, e conseguindo levar esse novo amor para tudo que a gente faz. Porque senão, se a gente não fizer esse tratamento, né, primeiro com a gente vai estar o tempo inteiro tentando consertar o outro, manipular, né, a situação para que o outro faça do jeito que a gente quer e não de verdade promover uma mudança, né, que a gente só consegue através da gente mesmo. Outra sugestão que tem aqui do desligamento fala que desligar não é consertar, mas é dar apoio, né? Dar apoio, isso é muito difícil também, que a gente se perde muito nisso. Eu vou dar apoio ou eu vou consertar, vou dizer para o outro, não, faz assim, faz assado, ó, quer desligar, você diz isso, desliga o telefone, não atende mais, aquelas coisas que a gente tenta fazer, né? De uma forma não reflexiva, mas reativa, né? Eu vou reagir porque agora eu tô com raiva. Eu agi na emoção e eu perdi a chance, né? De realmente ajudar o outro a fazer o que poderia ser feito naquele momento. Então, para dar apoio, eu preciso fazer essa separação, né? Tem uma parte que é minha, tem uma parte que é do outro e tem uma parte que é de Deus. Eu não vou salvar ninguém, né? Agora, quem eu preciso dar atenção, quem eu preciso, em momento nenhum, descuidar de mim mesma. A outra parte do desligamento diz que desligamento não é julgar, mas permitir que o outro seja um ser humano. Eu sou um ser humano cheio de falhas, ainda com muito para aprender, e o outro também. Eu preciso enxergar o outro como uma pessoa que também tem uma caminhada e que ela precisa se responsabilizar por aquela caminhada. E a caminhada é individual. E por ser individual, não quer dizer que vai ser solitária, mas a gente aprender a conviver com o outro de uma forma inteira. E eu também ser uma parte inteira, para os dois juntos, né, poder fazer uma caminhada sadia. E aí a gente vem, né, na nossa raiz cultural, que a gente tem muito disso, né, de que principalmente em todas as relações, eu ia dar o exemplo de casamento, mas na verdade é todas as relações, né, que sempre fala que o outro é a tua metade, que o outro é alma gêmea, que é o chinelo velho pro pé cansado, essas coisas que vêm da cultura, né, e que a gente acaba absorvendo de alguma forma e que a gente sabe que isso só serve para dividir e não para agregar, né, para fortalecer com o outro. Então, o desligamento emocional é uma ferramenta do amor exigente que ajuda a gente a se reencontrar. Não é para separar do outro, não é para mandar o filho embora de casa, não é para separar do marido, não é para viver sozinho, para ter paz. É a gente ter paz convivendo com o outro, respeitando os limites do outro, reconhecendo primeiro os nossos limites, que a gente desconhece os nossos limites, e com isso, né, a gente se embola com o outro de uma forma que no final das contas a gente não consegue, mas a gente, quando sai daquela situação caótica, a gente parece que não sabe mais nem viver. E tem casos que a gente acredita e ainda arrisca a dizer que a pessoa até começa a se comportar de forma a voltar para aquele caos, porque com aquele caos ela já está acostumada, ela já aprendeu
Então, é mais confortável estar naquela situação do que na situação sadia. Mesmo sendo uma coisa boa, mesmo a gente estando num caminho de vida nova, de estar melhor, é duro, não é fácil. Qualquer coisa que a gente precise reconstruir vai ser sempre doloroso de fazer. Aí, por isso que no final da nossa oração, que a gente tem aquelas 3 palavras mágicas que falam da força, da fé e da alegria. A gente precisa ter força. A gente tem forças que a gente nem imagina. Quando a gente vai lá para o terceiro princípio, que fala dos recursos limitados, a gente fala daqueles limites que a gente extrapola, que não pode, e que a gente vai além do que a gente deveria ir. Mas também tem limites que a gente está dizendo, eu só posso ir por aqui, e que a gente pode ir além. A gente pode muito mais do que a gente imagina que pode. A gente tem uma força que a gente ainda desconhece. Então, quando eu uso essa força para reconstruir a minha nova vida, quando eu conto com Deus, que é a nossa espiritualidade, a gente sempre começa a nossa reunião com uma espiritualidade, eu trago isso para a minha vida. É um pilar muito importante que me ajuda muito e que o Amor Exigente também fala. Se você não está vivenciando isso, vivencia, porque é uma força que pode fazer toda a diferença, porque o que não está na minha mão para resolver é porque está na mão de Deus. Eu preciso contar com essa força. Então, se eu não tenho isso ainda na minha vida, eu busco ter. Tem muitas formas. Deus é tão bom que Ele deu várias formas da gente poder vivenciar isso, mas o importante é contar que existe uma força muito superior à minha, que tem interesse em mim e que ela vai me ajudar a passar, a construir uma coisa diferente e muito melhor agora. E a alegria, gente, independente do que esteja acontecendo comigo, eu preciso sorrir. E eu preciso chorar também. Uma vez eu fiz um curso que não foi de Amor Exigente, mas foi muito interessante que ele falou assim, olha, a gente tem que chorar, porque chorar humaniza. E a gente precisa rir também. Então, às vezes eu preciso descobrir coisas, olha, eu preciso dar gargalhada, né? Ou tem dias, eu preciso chorar me humaniza e rir também. A gente precisa redescobrir, né, a alegria que está em muitas coisas. E às vezes até o nosso semblante muda. Então, no Amor Exigente, a gente fala muito, né? E às vezes percebe, a pessoa entra de um jeito, depois de um tempo caminhando no programa, o semblante dela muda. E às vezes tu vai ver, a vida dela continua. A vida dela não. A questão que levou lá o grupo ainda continua. Mas ela conseguiu fazer uma mudança e com isso ela já deu um grande passo. Dificilmente depois da gente ter entrado com o Amor Exigente, a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, eu não fiz nada. Mesmo que tenha alguns dias que a gente pensa isso, caramba, nada mudou, olha só, mas se a gente olhar para a gente, até no espelho, a gente vai dizer assim, nossa, olha quanta coisa aconteceu. E a gente não vai, às vezes, percebendo, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente percebe que realmente sim, eu estou cada vez melhor. E acreditar nisso funciona, porque às vezes eu ainda não estou do jeito que eu quero, mas se eu continuar andando, isso que vai acontecer. A minha vida vai mudar e vai mudar bastante. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de ter compartilhado com vocês, né, a minha visão, o que eu aprendi, né, nessa caminhada com o Amor Exigente sobre desligamento emocional. Com certeza ainda é muito raso, esse assunto ainda tem um aprofundamento legal, por isso que a gente precisa se reunir, estudar sobre esses assuntos, né, para a gente conseguir entender a riqueza, garimpar, né, a riqueza que está em cada assunto que traz o Amor Exigente. E assim a gente vai trocando, né, experiências. E às vezes eu falei de um jeito, a Rosa, semana que vem, fala de outro, que alguém não escutou como a Elis falou, mas escutou como a Rosa falou, por isso que é importante todos falarem. Quando alguém chamar vocês para falar, aceita, primeiro aceita e depois vai ver
como que eu posso fazer isso. Cada um vai fazer o melhor que pode e não existe jeito errado, porque a gente aqui está sendo um porta-voz de um programa que já está pronto. O Amor Exigente é muito simples e o nosso maior cuidado é isso, né? É ser fiel e trazer a nossa fala sempre dentro da ótica do amor exigente, que é riquíssima e que de verdade funciona, mudou minha vida. Elisângela, 11 anos atrás, quando entrou no Amor Exigente, era de um jeito, e hoje eu posso afirmar com vocês, eu estou muito melhor do que há 12 anos atrás. E o Amor Exigente me ajudou muito nessa caminhada. Um beijão para todos, feliz Dia dos Pais, os papais aí de novo, para as mães que fazem a função de pai, para as avós que fazem a função de pai e de mãe, né? Sempre dentro dos nossos limites, né? Mas foi muito legal estar com vocês aqui hoje. Um beijo no coração de todo mundo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou se quiser a apostila, eu vou passar para a Rosa. E aí depois a pessoa recebe. Então, eu já levantei a mãozinha e já vou falando. Primeiro, Liz, eu quero te agradecer. É muito bom te ouvir, sabia? A maturidade, assim, a forma como você passa como a gente se identifica dentro desse processo todo, né? Que a gente vai passando e amadurecendo no Amor Exigente. Essa situação de você colocar a importância da gente frequentar um grupo, porque a pessoa, quando chega no ponto dela agir, daí ela volta para aquela zona de conforto, como você falou, porque ela viveu o novo, ela não conhece o novo, né? Mas o que eu queria te colocar é o seguinte: eu observo muito nos grupos, assim, quando a gente fala da pessoa se desligar emocionalmente, a pessoa diz: é difícil, eu vou abandonar o outro, eu vou deixar o outro de lado. E a gente diz: não, o amor exigente não diz para você abandonar o outro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, mais um pouquinho sobre isso, já falou bastante sobre o desligamento emocional, mas assim, como a pessoa, o primeiro passo, além dela frequentar o grupo, dela estudar, dela conhecer o programa, dela olhar para ela, qual o primeiro passo que ela pode dar para ela entender? Essa questão, você disse até para a gente, né, o controle, né? Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho disso para ficar assim, muito firme para esse pessoal que fica assim: eu não posso me desligar, eu não consigo me desligar. E esse desligamento é lindo, né? Porque quando você se desliga, você começa a olhar para você, você deixa o outro viver, o outro pensa que você não ama mais e vai descobrir que não, que você, por amar, é que você está fazendo isso, né? Fala só um pouquinho mais para a gente sobre e é um falso controle que a gente tem, né? Que a gente não controla nada, né? Pois isso tem gente que até sai do grupo, né? Nessa hora que a gente fala, tem que se desligar, a pessoa toma aquele susto. Não, mas eu não vou, não consigo. Não tem como. Se eu não acordá-lo para tomar banho, não vai tomar banho. Isso é um exemplo. Se a pessoa... Então, o que a gente sempre fala, né? Quando eu vou ao grupo, a grande novidade é que eu não vou consertar ninguém. Eu preciso cuidar de mim. Dentro desse ok. Então, eu não vou te dizer o que você não deve fazer mais para o outro, mas o que você... Porque o tempo que eu tô usando para tomar conta, para controlar, para viver para o outro, eu tô com certeza deixando alguma coisa minha de lado, né? E às vezes é uma coisa assim, é uma coisa simples, dormir bem, me alimentar. Eu preciso dormir bem. Se eu conseguir pelo menos dormir 8 horas, 7 horas durante a noite, pelo menos 7 horas já vou estar desligada daquele problema. O problema é que às vezes eu tô ligada 12 horas do dia no outro, ou na situação ou no problema, e na hora de dormir, ao invés de dormir 8, além das 12 que eu já fiquei envolvida, eu ainda não durmo. Então, se eu puser uma meta, é por isso que a importância da ferramenta da meta. Ou essa meta eu preciso dormir. O que eu preciso fazer para dormir? Olha, eu para conseguir dormir, eu vou ter que fazer um exercício físico, porque se eu fizer uma caminhada de 1 hora, eu vou estar cansada, vai me dar um relaxamento, eu vou conseguir dormir. Olha, meu travesseiro não tá legal. Fazer coisa simples. Eu vou mudar meu travesseiro, que eu vou ter um conforto maior, vai facilitar meu sono, mas eu preciso dormir. Se eu conseguir dormir,
já me desliguei. Se eu conseguir fazer são ações, né? O amor exigente que a gente fala, não, a gente não é na falação, é ação. O que que eu vou fazer para conseguir dormir? Não estou dormindo. O que que eu vou fazer para cuidar de mim? Eu preciso preparar minha refeição, preciso caminhar 1 hora. No momento que eu me olho, que seja assim, às vezes a gente fala, ó, pensa em você 1 hora, já é um avanço, as metinhas pequenas, mas que vão me trazer de volta para mim, porque eu não sei, cuida. Às vezes a gente tem 5 minutos na partilha, eu não sei falar de mim, eu não consigo falar de mim. E a meta toda vai ser sempre para me trazer, em primeiro lugar, para o caminho, vai me trazer lá para o caminho novo que eu quero seguir. Não, eu fui para o grupo. Se eu quisesse a vida antiga, eu não estaria ali no grupo, porque ninguém vai para o grupo, né? São 2 horas. Ou vai estar com alguém para não fazer nada. O passo dela ter ido já é aquilo ali, ela já está sinalizando o que quer. Mas às vezes não tem como apertar um botão, virar uma página ou dar uma receita pronta. Vai ter que ser um processo lento, um passinho de cada vez, é uma metinha por semana, até a gente aprender a conseguir falar da gente. Porque senão a gente não sabe falar da gente, a gente não bota meta. Aí alguém que viu de fora, olha, Rosa, o que você acha de dar uma caminhada? Você concorda? Acabou a oração da serenidade? Você já nem sabe qual foi a meta, nem saiu da reunião, não esqueceu a meta, não sabe, não tá. Então, chegar até a gente é o primeiro passo e é o mais difícil, né? Para o desligamento, me ver. É isso que eu entendo, Rosa, e que eu vivi e é do que eu posso falar. Espero ter ajudado. Everaldo, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente ainda está com um tempinho. Estamos sim. A gente ainda tem mais um tempinho para as perguntas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Elis? Eu acho que o pessoal entendeu também. Boa tarde. Eu queria fazer uma perguntinha para a Elis. Israel. Oi. Sim. É uma pergunta assim um pouco difícil, mas quando a pessoa está muito presa nessa situação do desligamento, que realmente não consegue dormir, se desligar, seria aconselhável um psicólogo ou um psiquiatra para passar um calmantezinho, alguma coisa, aquele chazinho, para poder começar a agir dentro da metodologia do amor exigente, ou seja, para ter mais tranquilidade e aí poder seguir em frente, porque as pessoas, quando estão muito presas com essa situação, falta desse desligamento, ela acaba se anulando, né? Não quer saber de nada, quase que entra em depressão por isso, e aí fica difícil. O que você tem a dizer? Olha, Israel, tu sabe que nesse tempo todo, primeiro, saudades, Israel. Saudade. Israel, esse é um assunto muito comum no grupo. Às vezes a gente está falando e os pais têm alguns que estão até estão dopados de tanto remédio calmante. Normalmente eles já tomaram todos os calmantes que eles poderiam tomar. Eles vêm. O amor exigente, a gente não fala, a gente nem tem como dizer isso, né? Vai tomar um calmantezinho, vai no médico, claro. A gente não pode falar perceber. isso. Né? Claro que se a gente perceber dentro do assunto daquela semana que a pessoa precisa botar uma meta de ir ao médico para ver a parte da saúde, dentro da meta da saúde, né? Dentro da minha meta de desligamento, eu preciso cuidar da minha saúde. Faz 5 anos que eu não vou ao dentista. Eu não tenho dinheiro para ir para o dentista. Não, mas eu vou ter que eu preciso ir para o dentista. Olha só, eu tô com uma insônia crônica que no amor exigente, a gente vai dizer assim, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide do seu bem-estar. Quando eu falo cuide da sua saúde, já vai estar incluso. Se precisar ir ao médico, vá ao médico. Se precisar ir ao dentista, vá ao dentista. Se precisar fazer um exercício físico, faça. Tudo que for bem
que for levar a pessoa para o caminho do bem-estar e da saúde, é justamente essa que é a proposta do amor exigente, viver bem. E realmente, às vezes, nessa hora, a pessoa vê, caramba, eu me deixei tanto de lado que eu agora vou... Teve casos, a gente teve uma pessoa no nosso grupo que ela não ia no dentista porque ela estava com excesso de peso e ela não cabia mais na cadeira. Ela não ia ao dentista porque ela tinha vergonha, porque ela não cabia na cadeira do dentista. Então, as metas, o amor exigente todo dia, vamos lá. Ela emagreceu, ela conseguiu entrar na cadeira do dentista, ela tratou de todos os dentes dela, mas o amor exigente não falou vai no dentista. Ela, dentro da proposta de saúde, de bem-estar, ela descobriu que ela precisava fazer esse caminho para ela conseguir tratar dos dentes. Ok. É isso mesmo. Elis. Oi, minha linda. Tem tempo? Tem. Elis, querida, quero agradecer a sua generosidade, que essa sua apresentação é um olhar de dentro do amor exigente. Olha como é que eu fiz, né? Então, foi muito generoso da sua parte você trazer esse entendimento que você foi se debruçando. E a gente se identifica em todas as situações. Acho que todo mundo que tentou chegar próximo do amor exigente teve que fazer essa caminhada. De verdade, eu concordo com você plenamente que o grande desligamento emocional ele é feito quando você bota o foco em mim, né? Esse é o maior desligamento de todos, e que tem as dicas de desligamento apenas para começar a perceber que o fundamental é que nada do que eu faça vai mudar nada. O outro é o outro, eu sou eu. E se a gente adoeceu junto, eu e o outro, a única forma da gente se desligar é se eu começar a cuidar da minha saúde, que o outro vai necessariamente mudar dele. O princípio que fala do meu comportamento afeta o outro e o outro afeta o meu, esse é a chave do amor exigente, né? Então, esse desligamento também está dentro dessa chave. Se eu olho para mim, e que o outro vai necessariamente precisar olhar para ele. Agora, Elis, ainda assim, eu entendi a questão da Rosa, porque a gente fica muito aflita com as pessoas que estão no amor exigente, que estão indo para todas as reuniões, que estão estudando o programa, mas que não alcançam isso, né? Que não estão alcançando, que mantêm a compulsão em cima do outro e não consegue nem olhar para si mesmo, nem desligamento emocional. Essas pessoas, a gente fica com vontade de arrumar um jeito de tocar o coração delas. E eu não sei também como a gente pode fazer isso. Assistir o sofrimento do outro, e a gente já com uma ferramenta na mão, e o outro não consegue acessar. Você já se viu nessa situação, Eli? Tu sabe, Maria Luísa, quando a Rosa me passou ela falou do assunto, né? E aí a gente estava decidindo os temas. E o tema, justamente, do desligamento era como, me dizer, como. Não tem. O nosso maior sonho é justamente isso. É tanto fazer isso com a gente, quanto com o outro. O outro, ele precisa desligar. Às vezes, demora anos, às vezes demora uma vida inteira. E tem casos que a gente vê que não fez. Cada um, aí entra o nosso desligamento, quanto voluntário, quanto amigo, quanto familiar, quanto quem já andou. Recursos limitados, é reconhecer a minha impotência com relação ao outro. O outro cercado de boas ideias, de boa vida, de boa sugestão de grupo, em algum momento, porque ele também é filho de Deus, é onde entra a nossa espiritualidade. Em algum momento ele vai ser tocado, porque esse passo tem que ser dele. É ele que vai ter que descobrir como, que vai ter que entender que esse é um passo importantíssimo para a recuperação dele e do outro. Eu preciso me desligar. Agora, enquanto a gente está ali dando esse apoio, ajudando,
A gente não tem como, pelo menos na minha experiência nessa caminhada, eu entendi isso. Eu vou estar torcendo por ele. Às vezes a gente coloca o outro até nas nossas orações, porque esse é um passo que ele vai ter que fortalecido por um grupo de apoio, fortalecido por boas práticas, saber como que eu vou fazer isso, que horas eu vou conseguir fazer isso. Não vai ser um passão, vai ser um passinho. Muita gente recua, não dou conta, não vai mais nem ao grupo, ou vai ao grupo e fica 10 anos no grupo e não consegue. Mas em alguma parte, pelo menos na cadeira do dentista, ele conseguiu entrar. E isso já vai ser um grande passo. Ele já melhorou em algum aspecto. Então, nunca vai ser perdido. Ele pode não dar aquele passo que ele precisava, que era fundamental. Mas em alguma coisa, cercado do bom programa que é o nosso, ele vai conseguir. Eu acredito nisso. E como fico feliz quando essa história que eu contei, foi uma história que me marcou muito. Eu fiquei, até hoje eu lembro dela, falei, olha que legal. O bicho ainda estava pegando. Mas ela entrou na cadeira e conseguiu tratar os dentes. Olha que coisa fantástica. Ederaldo, dá para você ler o recadinho da Simone que ela colocou aí no chat? Ela ficou tão bonita que ela escreveu. Tá conseguindo ver aí? Da Simone no chat, não. Isso. Não? Então, deixa eu trazer aqui. Olha só. Simone Cavalcante botou: você me fez lembrar de quanto de coragem eu tive que descobrir em mim para não procurar a minha filha, que sempre me diminuía e me agredia com palavras. Mas o AE me fazia tanto olhar para mim que, quando vi, estava cumprindo todas as metas positivas para a minha pessoa. Vi que estava sem amor por mim mesma. Obrigada, Elis. Beijo, Simone. Saudade. Tão bom a gente ter esses retornos, né? Muito bom a gente ter esses retornos. Muito bom. É muito legal. Isso mesmo. Vou fechar meu microfone sem áudio, por isso é que eu escrevi. Agora deu para te ouvir, Simone. Saudade. Oh, querida! Gratidão. Gratidão também, companheira. É muito bom, né? Esses encontros assim. Deixa a gente mais fortalecida. Isso mesmo. Eu queria lembrar, se alguém tiver alguma pergunta, vai elaborando. Enquanto isso, eu queria lembrar que semana que vem a gente vai estar com a Maria Isabel Massoni. A Bel, ela é voluntária nacional da prevenção e ela é voluntária também de São José do Rio Preto. E continuando, porque eu acho que vai ter um link muito grande com a nossa palestra de hoje, ela vai falar sobre o amor incondicional que não aceita tudo, o paradoxo que funciona. Então, semana que vem, a gente continua aqui na nossa Domingueira aí, tá bom? Ederaldo, agora é com você. Não sei se a gente ainda tem alguma pergunta. Administrando o tempo. Vou fechar aqui. A gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém ainda tiver alguma pergunta... Então, a gente... Oi! Sônia! Oi, Elis! E Sônia, tudo bem? Tudo bem, amor? Saudade! Saudade, né? Das nossas festas, nossos encontros, caldo, aniversário. Poxa! Ouvi você falar. Foi melhor ainda. Ô, Sônia, obrigada. Muito grata. Beijo também, obrigada. Obrigada, Ederaldo. Por nada, obrigado a vocês. Bom, então a gente encerra. Oi, Ederaldo, Verônica. Oi, Verônica, pode falar. Tá dando para vocês me ouvirem sem muita interferência da televisão aqui que tá ligada? Que eu tô pertinho da Maiara aqui. Sim, estamos te ouvindo bem. Então,
Eu amei ouvir a Elisângela, não tinha tido ainda a oportunidade de ouvi-la. Te agradeço, Elisângela, por todas as suas colocações, pela sua partilha. Eu sou do grupo aqui de Niterói, da região oceânica. Já participei do grupo de Santa Rosa, aqui em Niterói, mas agora que eu realmente estou me sentindo mais engajada, mais comprometida com o amor exigente, porque eu estou reconhecendo na minha codependência o quanto que eu preciso priorizar a mim, né? Eu ainda estava muito com foco na melhoria dos meus desafios, né? E agora eu mudei esse foco e isso está me fazendo estar mais comprometida. Mas eu tenho ainda algumas dúvidas, né? Eu sinto que eu ainda não consegui fazer o desligamento emocional completo, né? Eu tenho 2 desafios, que são os meus 2 mais velhos, um que fez 29 e um que tem 21. E dentro de um contexto familiar bastante complexo e comprometido na adicção, tá? Tanto do lado paterno quanto materno. E eu me vejo, por exemplo, o meu filho de 28, né, que inclusive foi meu agressor no ano passado, obviamente parei de falar com ele, né, e tal, a gente se distanciou durante um tempo, mas depois eu continuei meio que marcando a minha presença, com essa necessidade de marcar a presença, nem que fosse dizendo para ele que eu estava orando por ele, né? Eu ainda tenho feito isso, cada vez menos, mas ainda tenho feito isso. Ele fez aniversário agora, dia 1º de agosto, e eu só mandei para ele um Deus te abençoe, meu filho. Mas a última vez que eu abordei, eu até compartilhei com o grupo, foi uma sensação espiritual que eu tive foi até uma sensação muito interessante, que Nossa Senhora estava me abraçando e através do meu abraço, esse abraço estava sendo estendido a ele. E foi justamente na madrugada em que ele se acidentou de moto com um caminhão e ele só quebrou o braço. A moto dele ficou toda fragmentada, foi um acidente bastante feio e ele só teve o braço quebrado, graças a Deus. Depois desse episódio, né, eu escrevi algumas coisas para ele e ele mandou um para mim, some. Ele sempre lê as mensagens e mandou um recado para mim, some, né? Eu falei, olha, eu até posso sumir, mas eu quero que você saiba que eu estou continuando a orar por você. E sumi, não mandei mais nada. Só mandei esse no dia do aniversário, Deus te abençoe, meu filho, e acabou, né? Então, eu fico ainda na dúvida, sabe? Se eu ainda estou muito ligada emocionalmente, se assim, a minha motivação em pelo menos marcar a presença para ele como mãe, né? Porque eu não pergunto nada sobre ele, tá? Eu só realmente de vez em quando vou lá e pontuo de que eu tô orando por ele. Então eu fico um pouco em dúvida se às vezes se eu deveria me distanciar completamente mesmo, né? Ou se o fato de eu ainda estar pontuando para ele alguma coisa, se isso é um pouco de desamor por mim, sabe? Porque vira e mexe, né? Tem um fora desse. Ou uma falta de retorno, né? É isso. Então, Verônica, é como a gente estava falando no início. A gente vai precisar estar atenta em que momentos a gente vai desligar, que precisa desligar para o resto da vida. Isso é um processo. Você agora falou, você entrou agora no amor exigente, já é uma das coisas. Você já tem um grupo de apoio, você já tem a quem ligar se precisar. Você hoje já está aqui na live com a gente tem material na internet. Então, o amor exigente já vai ser um cerco, né, de boas sugestões para você usar como ferramenta em você mesmo. Agora, isso não é uma coisa que vai se dar assim
ou sair da live agora, mudei de vida. É o nosso sonho se a gente conseguisse fazer isso. A gente fala, né, que a gente tem recair, ainda que a gente já tenha aprendido tudo isso que eu falei para você, é um assunto que eu escuto há muitos anos. E de vez em quando opa, peraí, que eu já estou passando do ponto. Eu já estou passando do ponto, do terreno que não é meu. Esse aprendizado na comunicação com o outro, na forma de amar o outro, é a proposta realmente do amor exigente. A gente continua amando, mas eu avalio em que distância eu posso amar nesse momento. Talvez nesse momento você não possa estar presente do teu filho de uma forma tão próxima, mas um pouco mais. Não vai o tamanho da distância não vai interferir no que você sente por ele. Agora, se essa proximidade vai trazer algum tipo de agressão ou de prejuízo para sua autoestima ou para o seu estado mental ou psicológico ou de bem-estar, você vai avaliar assim, olha, não é possível, porque eu fico nervosa com a presença dele, então eu não posso agora estar na presença dele. O dia que a presença dele não me afetar tanto ao ponto de me deixar abalada emocionalmente, aí vai ser possível o nosso reencontro. Mas a gente sempre fala isso. O que você é contra é o comportamento. Ele você ama. Amo meu filho. Agora, isso e isso que ele me faz mal, então eu quero me distanciar. Só que isso, minha linda, como a gente falou, é um processo, é todo dia, é só por hoje, é demorado. A gente tem que contar com Deus, com o apoio do grupo, com novas estruturas que a gente vai reconstruindo. É uma vida nova, mas a gente tem que acreditar que é possível. É possível você ter uma nova vida, ele decidir por uma nova vida, ou que ele não decida, mas você ter uma nova vida e uma vida boa, independente da escolha que ele tenha feito. E esse vai ser o seu grande desafio, a sua meta, né, para atingir, para estar bem. Então, não deixe de ir ao grupo que, como você falou, que está indo. Bota a sua meta de bem-estar sempre para você, lembrando que isso não significa que você não ama seu filho, significa só que para a relação continuar sem prejuízos para você, você vai ter que fazer coisas para se proteger. E isso é amor com ele também. Você também vai estar dando uma chance dele repensar, colher, né, os frutos do que ele está plantando e com isso decidir, vou continuar por aqui ou vou mudar de caminho. Agora, essas são escolhas dele, né? Você só pode mudar você mesmo. Tá bom. Gratidão, gratidão. Prazer, Verônica. Prazer. Bom, agora nós, infelizmente, chegamos no nosso tempo aqui. Agradecer muito a Elis. Obrigada, Eterado. Foi muito bom aprender com você nessa tarde sobre o desligamento emocional. É uma das primeiras recomendações, né, a quem chega no amor exigente. E hoje aprendemos muito, mas como você mesmo falou, é um tema a ser bastante aprofundado. Muito obrigado a todos. Nós vamos encerrar com a nossa oração da serenidade.